Amém? Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, porque vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Amém. Pode sentar. Irmãos, a passagem é conhecida e com certeza já temos falado, mas nesta noite em especial nós gostaríamos de enfatizar alguns pontos, porque primeiro que nós não escolhemos o que vamos pregar, e ai daquele homem que ousar escolher o que vai pregar, ele está cortado do ministério da palavra. Pregador que escolhe chegar, eu vou em tal lugar e eu vou pregar isso ou aquilo, ele está perdido, porque lugar de receber mensagem é no seu quarto com Deus, é na sua intimidade. A pregação é uma decisão, e hora de decisão, amém, não tem jeito. Hora de pregar você tem que decidir o que vai pregar, o que eu vou pregar. Eu não sei o que eu vou pregar, então é uma decisão. E que decisão? Hora de decisão é hora de oração. Aqui você vê que o capítulo 61, ele começa falando de coisas que nós entendemos que é uma listagem de situações espirituais. Primeiro ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ora, para que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, se eu considerar que uma alma vale mais que o mundo todo? Para que Deus me daria do seu Espírito, se não fosse para realmente trabalhar na edificação de vidas, no resgate de almas? Porque o Espírito de Deus é precioso, e o que é mais precioso para Deus? Uma alma. Então, aqui nós vamos identificar coisas interessantes. Você vai ver que mais adiante, a Escritura vai dizer que no verso 5, haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Deus está falando para a nação de Israel que eles seriam, como está dizendo aqui, mas vós sereis sacerdotes do Altíssimo e ministros do nosso Deus, como a linguagem sacerdotal é aquele que trata das coisas espirituais. Sacerdote é aquele que trata das coisas espirituais. E o Apocalipse vai dizer que Jesus com o seu sangue nos comprou e nos fez
reis e sacerdotes. Então, o plano de Jesus Cristo conosco é que nós venhamos a estar envolvidos nas coisas espirituais. Irmãos, isso aqui é uma questão de crescimento espiritual. Se segura um pouquinho aí na cadeira, que eu vou falar algumas verdades hoje para você. Talvez pior do que as que já temos falado. Pior não pode ser, porque se for pior você não vai aguentar. Hoje você vai embora. Pior do que as últimas pregações, eu acho que não tem condição de ser. Que eu estava vendo a hora que vocês iam sair pela porta e eu pela janela. Irmãos, aqui eu identifico na Escritura o fruto de um crescimento espiritual. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem. Também João 7,38 vai dizer que se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A pergunta é simples: se você está perante Deus como um obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade, e se rios de águas vivas, que significam a própria palavra, estão fluindo da sua vida, eu te pergunto, Deus vai querer uma pessoa cheia da sua palavra? E se é cheia da palavra e crê nessa palavra, automaticamente é cheia do Espírito Santo que paira sobre a palavra. Deus gostaria de uma pessoa cheia da sua palavra, cheia do seu Espírito, com uma vida sepultada atrás de um balcão de bar? Deus gostaria de uma pessoa cheia da sua palavra, cheia do seu Espírito, com potencial. Essa palavra, ela tem poder o quê? O Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a restaurar os contritos, proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os tristes, ordenar as cercas dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste do louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Eu pergunto, Deus encontra alguém cheio da sua palavra, derrama do seu Espírito para cumprir isso aqui ou não? É claro que é isso aqui, por isso está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Por isso, meu irmão, eu não enxergo para um cristão uma vida de empresário, onde ele está sepultado dentro de um escritório, amarrado na frente de um computador, e a vida dele é uma vida inútil, aonde milhares de vidas estão morrendo, baixando as chamas do inferno, e o camarada está lá contando dinheiro, desfilando de limousine, de BMW, né? Esses carrões bonitos, e as vidas indo para o inferno. E o camarada ainda aparece na frente da igreja: Deus me tem abençoado muito, eu estou conquistando os bens da terra. Meu irmão, você será realmente uma bênção nas mãos de Deus quando estiver libertando os cativos, abrindo vista aos cegos, apregoando o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, restaurando os contritos, levantando os caídos, libertando os oprimidos. Aí sim tu serás uma bênção. Enquanto você aparecer na frente da igreja dizendo que Deus te abençoou porque tem talão de cheque, tem cartão especial, tem conta em não sei quantos bancos, meu irmão, isso é esterco, porque o Senhor da glória, quando esteve neste mundo, disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu pergunto, quem fez maior obra do que ele? E eu pergunto, quem herdou maior galardão do que ele? Porque ele disse: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Mas ele não parou aí, ele disse: todo aquele que vencer, se referiu a nós, também assentar-se-á comigo no meu trono. Meu irmão, tem algo glorioso nos esperando, tem algo tremendo, tem algo inefável, tem algo que palavras não podem realmente traduzir, enquanto que existem por aí organizações mercenárias querendo mexer com o psicológico das pessoas e fazendo as pessoas saírem por este mundo em busca de ouro e prata. O Senhor está dizendo na Escritura: meu é o ouro, minha é a prata, eu dou a quem quiser. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas eu acrescentarei.
mas não olha para isso. Lembra daquele homem que sempre falamos da parábola? Folga, minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias. Aí Jesus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens em troca? O que o homem dará em resgate da sua própria alma? Meu irmão, nossas riquezas que não são nossas, ainda que inventem caixões com gavetas, não adianta, porque as riquezas deste mundo não levaremos nada dela. A Escritura chega ao ponto de dizer que nu viemos a este mundo, e é notório que nada levaremos dele. Nada. As pessoas estão com a visão deturpada. Meu irmão, se nós crescermos realmente, sabe qual é o objetivo? Assim como tinha um plano com Israel, hoje o plano está com a igreja. O plano de Deus com Israel era que eles fossem reis, sacerdotes, ministros. Os estranhos, esses estranhos aqui, não simbolizam somente os estranhos, mas simbolizam aqueles que não estavam buscando o centro da vontade de Deus, por não conhecerem a lei de Deus. Porque a própria Escritura diz que Jesus Cristo veio para o seu, mas não estava limitado aos seus. Tanto que ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o plano central de Deus é que o homem se enquadre na sua palavra. Quando o homem se enquadra na sua palavra, ele tira tudo natural que está cercando a vida deste homem e planta este homem no meio do jardim das coisas espirituais. Não é isso que Jesus Cristo disse? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, ele poda para dê mais fruto, mas aquela que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Você é uma vara que está em Cristo Jesus, amém? Você está dando fruto? Aprende esse crescimento. Você está dando fruto como? Você entrou para a igreja, você se converteu, você comprou o preço do sangue de Cristo, você renunciou para vestir-se e revestir-se do Evangelho, você está caminhando com Cristo Jesus, está meditando na Escritura, está crescendo, Ele vai te podar. Como? Eu vou te explicar. Você está envolvido com o secular e com o espiritual. Você está preso no secular, você tem o teu trabalho, você acorda de manhã, pega o teu ônibus, você encara aqueles patrões que sempre acordam mal-humorado, aqueles que acham que tem o rei na barriga. Você está encarando tudo isso e você está crescendo, você está lá suando a camisa e ao mesmo tempo está queimando pestana em cima da Bíblia. Então o que acontece? Deus vai te podar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te arrancar desse emprego e vai te lançar na seara dele, e lá tu tem a promessa: digno é o obreiro do seu salário. Ele proverá. Lembra quando ele mandou aqueles de 2 em 2? Ele falou assim: olha, ide pela cidade das gentes, vai lá, prega, não leva bolsa, não leva alforje, não leva 2 túnicas, porque digno é o obreiro do seu salário. Aí voltaram eles: Senhor, ele falou assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando eu vos mandei, não levando nada, faltou alguma coisa para vocês? Eles falaram: não, Senhor, não faltou nada. Mas eles não tinham levado nada. O que eles tinham levado? A palavra. Então está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos que caminhar nessa intimidade. Meu irmão, a vara que está dando fruto é podada. Deus vai tirando as coisas que impedem. Quando você está crescendo, mais Ele se preocupa em tirar as coisas que impedem o teu crescimento, aquelas coisas que ocupam a tua mente em um mundo natural. Ele vai te cercando, vai te podando, vai te lapidando, para que você esteja envolvido 100% com o espiritual. Meu irmão, esta é uma visão de crescimento espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, se segura aí no banco para você não fugir.
Se você não tem a visão de ser um obreiro envolvido 100% com a seara do Senhor Jesus, você está perdendo tempo no reino de Deus, e você está na igreja errada e no ministério errado. Você não vai suportar muito tempo nesses bancos de jeito nenhum. Porque o que Deus quer contigo é que tu te envolvas com o reino, cresça na fé e no conhecimento de tal maneira que, meu irmão, os mais antigos têm que ir alcançando o ministério e sendo sustentado pelos mais novos. Esta é a visão da igreja. Você tem que alcançar. Hoje eu tenho 17, 18 anos de evangelho. Vocês, com a oferta, com o dízimo de vocês, vocês sustentam a minha vida, vocês sustentam o ministério, vocês sustentam a obra da igreja. Está entendendo? Mais tarde, vocês estarão em igrejas, vocês estarão na obra, outros que estão chegando até que alcance o crescimento, vão estar sustentando vocês. É exatamente assim que acontece a obra de Deus. Você tem que ter uma visão de amanhã ser um pastor, ser um missionário, ser um obreiro da seara do Senhor Jesus. Esta é a vara que é podada, e é cuidada para que dê mais fruto. Aqui diz que os estrangeiros cuidariam das coisas braçais, da vinha, da lavoura e de mais algumas outras coisas. Mas diz que aqueles que estavam com a palavra seriam reis e sacerdotes, seriam ministros. Qual é a sua visão de reino de Deus? Quais são as suas pretensões? A visão real, meu irmão, é essa. A visão real é essa. Lembra lá de Oséias? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Querido, a grande realidade, se você não aspirar a ser um revolucionário, pregando a libertação que há em Cristo Jesus, pode acreditar, você vai estar levando uma vidinha, e um dia você vai dizer assim, estou cansado dessa vida. Porque no mundo não há novidade, no mundo existe uma rotina. Por mais que você tenha dinheiro, chega um dia no mundo que você cai numa rotina. Agora, no reino de Deus, as novidades a cada dia são tremendas. Você encontra ânimo, você acha combustível, força, vontade. Por quê? Porque o combustível do reino de Deus é aonde você sabe que tem uma alma cativa nas mãos de Satanás, você anseia por ir lá libertá-la. Então você sempre tem um motivo de querer viver. Você sempre tem um combustível que te impulsiona a buscar a face de Deus. Você está vendo vidas cativas, você está vendo os homens enganarem vidas inocentes, você está vendo vidas oprimidas, algemados, acorrentados, corações contritos. Então isto te motiva a cada vez mais querer viver, buscar a face do Senhor para ser um libertador, como está escrito aqui. Libertar os cativos, libertar os oprimidos. Isto é uma questão de crescimento espiritual. Se você é daqueles que vai na igreja, não, lá na igreja é muito bom, tem revelação, e Jesus cura, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. Irmão, isso não é o bastante para que a igreja seja forte. Isso não é o bastante para que a igreja abale a terra. Isso não é o bastante para que se diga a nosso respeito, estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Se você quer vir na igreja, Jesus sustenta o meu barraquinho, Jesus sustenta a minha casa, Jesus sustenta o meu carrinho, meu irmão, nada disso. Você tem que ter uma visão de que uma alma vale mais que o mundo todo. Você tem que dizer, Senhor, separa a minha vida para louvor e glória do teu nome. Senhor, reputa a minha vida para que os cativos encontrem através de mim a libertação que há em ti. Quantas pessoas estão cegas, meu irmão? Nem parece que o Espírito do Senhor Jeová está sobre ela. Nem parece, como diz Apocalipse 1,6, que o sangue de Cristo a comprou e fez dela um rei e sacerdote, ministro do Todo-Poderoso. Nem parece, porque a visão está pregada nesta terra.
Eu vou dizer mais uma coisa para você, meu irmão: se você não alcançar um ministério, significa que você fracassou na sua caminhada espiritual. Fracassou terrivelmente, porque o chamado de Deus é que todos alcancem o ministério e sirvam na seara dele de alguma maneira. E como tem espaço nessa seara? Jesus Cristo disse o quê? Que a seara é? E os obreiros? Sempre serão, porque as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia somente, não estão preocupadas com as aspirações de Deus, com os anseios de Deus. As pessoas estão apenas preocupadas em se favorecer da causa do Evangelho. Ah, ser crente é muito bom, Jesus dá dinheiro, Jesus dá casa, Jesus dá carro, não tem esse pensamento? Mas o Evangelho é uma causa, meu irmão, que você não tem que usufruir dela, você tem que se entregar a ela. Deus é que é tremendo e diz: quando você se entrega à causa, buscando o reino e a justiça em primeiro lugar, Ele te acrescenta as coisas. Mas o teu objetivo central nesta causa é dar-se a ela e não explorar dela. Essa é a visão correta. Essa questão de crescimento, você tem que começar tendo sua paciência, caminhando, mas você tem que ter um alvo. O alvo é que um dia o Senhor Jesus vire para você e diga assim: larga tudo que você está fazendo, que nem disse para Abraão, né? Larga tudo aí, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, tu quer me servir? Vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi com fé e confiança. Você quer servir? Pedro, larga as redes aí, larga tudo, larga aí, filho de Zebedeu, larga as redes, vem, segue-me. Ele largou tudo, veio e seguiu. É assim que acontece. Quando há um crescimento, quando há uma operação de Deus, você tem que estar pronto para largar o que é natural e se envolver com o espiritual. Você tem esse propósito? Você tem esse objetivo? Se você não tem, meu irmão, você ainda não entendeu o que é Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo tem um propósito, tem um objetivo de congregar todos os povos em uma única cidade diante de um único pastor lá na glória. Lembra que Hebreus fala de uma cidade cujo artífice e construtor é Deus? É lá o propósito, meu irmão. Não fica imaginando os projetos dos seus anos nessa terra. Se preocupe em dia a dia servir a Jesus Cristo, porque o objetivo de Deus é, como Jesus Cristo disse, né? O céu e a terra passarão, e quando tudo aqui passar, nós temos uma cidade celestial aguardando por nós. E Paulo, quando diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele diz o quê? Desde agora a coroa da justiça me é proposta, a qual o Senhor dará a todos aqueles que o amam. Eu estou indo em busca dessa coroa, eu terminei a minha carreira. Lembra aqui que Jesus Cristo disse? Ele falou assim: olha, eu tenho um cálice para beber, e como me angustio até que se cumpra. De qual cálice ele estava falando? Da sua morte. Ele diz: eu me angustio, eu quero logo cumprir a minha missão e quero ir embora deste mundo. Lembra da oração dele, ainda lá em João 17? Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Em João 17 ele já está fazendo essa oração, ele estava ansiando por partir deste mundo. Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Ele queria partir, o objetivo dele era ir embora, meu irmão. Ele queria ter a particularidade de Paulo. É o que ele queria: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, e partir deste mundo. Quais os nossos planos? Quais os nossos projetos? Já viu aqueles crentes que entram na igreja, quando tem aquelas reuniões de oração, que cada um faz o seu pedido? Irmão, qual é o seu pedido? Eu quero que Jesus abençoe a minha farmáciazinha, Jesus abençoe o meu mercadinho, eu quero que Jesus abençoe os meus negócios. Ou seja, a visão do camarada é apenas carnal. Ele nunca será um rei, um sacerdote,
um ministro do Todo-Poderoso. Ele nunca será alguém usado para descortinar os olhos e o entendimento de ninguém. Ele nunca será alguém usado para pisar na cabeça do diabo, quebrar os grilhões, partir as algemas. Ele nunca será alguém usado para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele nunca será alguém em que Deus olhe lá do alto e diga assim: eis o meu servo em quem me comprazo. Ele nunca será alguém assim, porque a visão dele é mercenária, é carnal. Está pensando em ouro e prata. Crente que vive pensando em ouro e prata, meu irmão, está cortado do ministério, não tem como caminhar, não tem como ir adiante. Seu emprego pode ser muito bom, meu irmão, ele é muito bom até a hora que Deus disser assim: basta. E se você é um crente de valor, você tem que estar ansioso. Não importa se você ganha 500, 1.000, 5.000, 10.000, você tem que estar ansioso pelo dia que Deus vire para você e diga assim: basta, larga essas redes, vem cá que eu vou te fazer um pescador de homens. Você tem que estar ansiando isso, meu irmão. Se você não tem esse anseio, meu irmão, você não tem visão de Cristo. Como Paulo escreve dizendo: nós temos a mente de Cristo. Vai examinar a vida de Cristo e ver se nós temos mesmo a mente de Cristo. Ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Examina a vida de alguns e vê se são enviados exatamente como Cristo foi enviado. Se realmente eles têm a mente de Cristo, têm os mesmos pensamentos de Cristo. Tem nada, irmão. Tem nada. Cristo Jesus pensou de maneiras muito gloriosas, muito acima do que muita gente está pensando. Vê se Jesus Cristo teve preocupação com o dia de amanhã. Ele mesmo disse: não andeis solícitos quanto ao que comereis, quanto ao que bebereis, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se ele está dando esse ensino, é porque isso estava na vida dele. Nós temos a mente de Cristo. Quantos crentes estão por aí loucos, atrás de recursos? Quantos crentes, meu irmão, se olhar, olha, irmão, quando a inflação acabou, né? Acabou entre aspas. O que teve de gente desesperada quando não via sua caderneta de poupança com aquela ilusão daqueles rendimentos. Não está rendendo mais. Pessoas desesperadas, apoiando a sua vida em dinheiro. O que Paulo escreve para Timóteo? Timóteo, diga aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Querido, quem está nessa missão aqui, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas. Quem está no centro disso aqui, não tem enfermidade para te abater, não tem câncer para te corroer, não tem AIDS para te destruir, não tem virose para te consumir, não tem mal algum, porque 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. E te digo mais uma coisa, meu irmão, se tem uma coisa que tem no meu espírito, é uma pregação triunfalista, porque é esse o Deus que eu conheço, um Deus que não perde batalha, um Deus de triunfo e de glória. E Ele diz: se tu creres, é nisso que nós temos que caminhar. Um Deus tremendo que servimos, onisciente, onipotente, onipresente, transcendental, imutável, coroado de glória, majestade, um Deus que tudo pode. E a Escritura diz: operando Deus, quem impedirá? Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. O que nós precisamos é credibilizar esse Deus de uma maneira especial. O amanhã só se levanta se Cristo Jesus o permitir. E Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O teu amanhã não será apagado, o teu amanhã não será frustrado, o teu amanhã não será de decepção, o teu amanhã não vai ser o sorriso cortado do teu rosto, o teu amanhã é de glória. Confia no Senhor, busca o centro da vontade de Deus, e não esqueça, o centro da vontade de Deus para a sua vida é que tu sejas um instrumento para que almas sejam resgatadas e redimidas no poder do sangue de Jesus. Você tem que perseguir isso. Se você não tem essa visão, meu irmão, você está perdendo tempo dentro da igreja.
Você está vivendo um meio evangelho, você está com a mente confusa, ainda não alcançou libertação, a sua vida está toda atrofiada, você está todo problemático, você está sendo uma vara enxertada numa videira que está podendo a qualquer momento ser cortado e lançado fora, e não podada para que dê mais fruto. A visão é que uma alma vale mais que o mundo todo. Para que Deus nos daria o seu Espírito? Ele já está dizendo para que nos dá o seu Espírito. Para pregar, proclamar liberdade, restaurar, apregoar o ano aceitável, apregoar o dia da vingança. Agora, aqueles que não alcançarem isso, vão viver a vida toda no seu secular. E quanto a isso, deixe-me dizer, tem muita gente, irmão, que está achando que Deus está na sua vida, porque o camarada prosperou com as suas riquezas. Não, eu não entendo prosperidade de Deus vinculada a ouro e prata. Eu não entendo isso, porque senão nós teríamos que admitir que grandes satanistas nunca poderiam ficar ricos. E nós temos na sociedade vários satanistas, homens que adoram o diabo cara a cara, que são riquíssimos, homens milionários, donos de metade do planeta, donos de rede de TV, redes de rádio, homens riquíssimos. Quem deu a eles aquela riqueza? Foi aquele mesmo que em Mateus 4 diz para Jesus: olha a glória do mundo, tudo te darei se tu prostrado me adorares. Foi o mesmo que deu. Nunca ache que Deus está na tua vida porque você tem um carro novo, ou uma casa própria. Não é esse o motivo. Deus está na tua vida quando você tem autoridade contra o reino das trevas, quando você tem poder para pisar na cabeça da serpente, quando você tem autoridade. Você vê todo mundo, inclusive muitos crentes dizendo assim: todo mundo padece, todo mundo, mas eu não pertenço ao mundo, a maldição do mundo não está sobre a minha vida, porque Cristo me resgatou da maldição da lei. Isso que é prosperidade, isso é que é vida com Deus. Você pode não ter um carro, mas quem tem a saúde que você tem? Para subir morro, descer morro, entrar em hospital, fazer a obra de Deus, caminhar a pé com saúde, com alegria. Quem tem? Dia a dia você come o teu pão e descansa tranquilamente a tua cabeça no travesseiro. Isto é evangelho de Jesus Cristo. Isto que é evangelho, meu irmão. Não é o ouro e prata que diz que Deus está na sua vida. Eu sei que pregam isso por aí. O teu Deus é rico. Você tem que ter também. Jesus foi um pobretão, não tinha onde cair morto. Paulo não tinha onde cair morto. Pedro não tinha onde cair morto. Nenhum desses homens, todos esses homens tiveram declarações de que eram pobres. Pedro se sustentava no ministério, Paulo fazendo tendas. Pedro na porta formosa disse: não tenho prata, não tenho ouro. Jesus disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E vem os mercenários por aí dizendo que você tem que ser rico. Eu digo que você tem que ser rico da graça de Deus. Você tem que ser rico da palavra de Deus. Você tem que ser rico do Espírito de Deus. Você tem que ver 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não ser atingido. Você tem que ser rico da glória de Deus. Quando o diabo te vê numa calçada, ele pula para outra. Quando você entra nos lugares com os enfermos, todo mundo sente que você não entrou sozinho. Isso é que é ser rico. Isso é que é poder de Deus. Isso é que é virtude, isso é que é glória. O evangelho que está sendo apregoado por aí, irmãos, é terrível. Tem destruído a igreja de Jesus Cristo. Você pode não ter ouro e prata, mas a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E há situações que o teu ouro e a tua prata não pode te fazer nada por você. Lembra que Israel saiu do Egito cheio de vasos de ouro e cheio de vasos de prata? Mas o que eles iam comprar no meio daquele deserto? E eu te digo que Israel tipifica a igreja, e hoje você está atravessando um deserto. O teu ouro e a tua prata não pode resgatar a tua alma. Ou você se converte à palavra, como o Senhor lá falou: olha, eu vos provei, vos tentei no deserto, vos deixei ter fome e vos sustentei, vos deixei ter sede e vos dei água da rocha. Eu, o Senhor, fiz isso para que vocês entendam que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão,
anseie por partir desta terra com a sua missão cumprida, declarando mesmo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Porque o próprio Pedro diz assim: o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. E ele escreve isso dentro de um contexto de alegria, incentivando os irmãos, orientando os irmãos. É assim que você tem que partir dessa terra, meu irmão, cheio de vida e saúde, cheio da glória de Deus e não abandonado em um canto qualquer. Por isso, atente para isso. Se você não tem a visão de ser um instrumento nas mãos de Deus, você está perdendo tempo e é muito certo de que brevemente você não seja encontrado na seara do Senhor, porque você está como aquele ramo que foi enxertado, mas não está produzindo fruto devido. Então, nessa noite, para concluir, fica apenas essa pergunta: qual o objetivo da sua vida no reino de Deus? Se você está colocando uma alma acima de todo mundo, você está no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Mas se você não está colocando a sua vida como ponte para que esta alma seja resgatada, você está no caminho errado. Porque a sua vida é que é o instrumento de Deus para resgatar almas. O Senhor Jesus nos abençoe para a glória do seu santo nome.